Sacrilégio da comunhão na mão. Parte 2. O uso dos leigos, ministros da Sagrada Comunhão, levou e leva a muito sacrilégio, perda da fé e a confusão do papel sacerdotal. Parece que nem se sabe de onde tais ministros vieram, mas, de repente, lá estão eles, e onde chegam é para ficar. E nós ficamos parados, vendo desenvolver-se aos poucos, perante nossos olhos, as raízes desta praga de mãos não consagradas para degradar a Eucaristia, usurpar o dever dos ordenados, minar o sacerdócio e despojar o altar de Deus dos seus sagrados direitos. Tanto homens como mulheres são escravos da moda, mas com esta diferença: as mulheres são escravas da moda de vestir. Os homens são escravos das modas de pensar. E a moda pós-Vaticano II, orgulho e alegria de muitos eclesiásticos que davam como pretexto tornar a igreja mais relevante, foi a ideia do envolvimento dos leigos na liturgia. O cargo de ministro da Eucaristia é fruto ilegítimo da união do envolvimento dos leigos, da nova liturgia e da comunhão na mão que coabitam na Igreja moderna. É filho da Revolução do Vaticano II e que muitos católicos desejam fazer parte desta elite de leigos que distribuem a Sagrada Comunhão. Mas também houve católicos cujo senso comum se opôs inicialmente a esta prática, mas depois se deixaram convencer por clérigos persuasivos. A maior tática usada pelo clero moderno é recorrer à desonra. Chegam junto dos bons católicos e dizem: é um bom paroquiano, cristão exemplar, bom pai ou mãe de família, e por isso queremos dar-lhe a honra de ser ministro da Eucaristia. A prática foi disfarçada como uma recompensa que os bons e humildes da paróquia aceitaram relutantemente e depois se habituaram, ou tornou-se um cargo cobiçado pelos orgulhosos e enfatuados da paróquia, que, ao aceitarem, se mostram incapazes de reconhecer que se trata de um prestígio falso e mesquinho, de um sacrilégio. Alguns podem simplesmente ser orgulhosos, exemplo, buscar status na igreja, enquanto outros parecem ter assumido esse papel para prosseguir uma agenda. Por exemplo, aqueles que querem sacerdotes casados ou mulheres sacerdotisas. A experiência mostra que o papel de ministro extraordinário pode ser usado como uma recompensa para certos membros do grupo em uma paróquia, independentemente da aparente santidade ou falta dela, muitos dos quais podem receber um impulso do ego ou sentem que agora têm algum status especial, ao invés de mostrar a profunda humildade tão elogiada nas Escrituras. Infelizmente, apesar do fato de que aqueles que administram a Sagrada Comunhão indignamente merecerem um grande castigo, não é incomum para tais leigos até mesmo exibir completamente o censurável até na forma de se vestir ao administrar a espécies sagradas. Isso configura um mau exemplo para os outros paroquianos e causa escândalo. Os leigos que se atrevem a participar na distribuição da Sagrada Comunhão devem considerar o seguinte: primeiro, vejam o que aconteceu com Osá quando ele tocou algo santo que não era para tocar. Osá estendeu a mão para a arca do Senhor e susteve-a, porque os bois tinham escorregado. Então, a cólera do Senhor se inflamou contra Osá. Feriu o Deus por causa de sua imprudência, e Osá morreu ali mesmo, perto da arca de Deus. Segundo Samuel 6, 6, 7. Vejam, a arca era tão sagrada que não podia ser tocada por mãos sem serem consagradas, como as dos sacerdotes.
E por que hoje leigos, ministros e ministras mulheres, sem terem suas mãos consagradas, tocam na Santa Hóstia? Segundo, Davi e seus homens não podiam tomar o pão sagrado, a menos se abstivessem de mulheres. 1 Samuel 21, 5. Terceiro, como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas na assembleia. Não lhes é permitido falar, mas devem estar submissas, como também ordena a lei. Se querem aprender alguma coisa, perguntem-na em casa aos seus maridos, porque é inconveniente para uma mulher falar na assembleia. 1 Coríntios 14, 34 e 35. Quarto, disse João Batista: Esse é quem vem depois de mim, e eu não sou digno de lhe desatar a correia da sua sandália. São João 1, 27. Nunca se deve esquecer que a Santa Eucaristia, embora não possa perder a eficácia divina, traz morte eterna e perdição para aquele que se atreve a administrá-la indignamente. Diz São Francisco de Assis: Ouçam, meus irmãos, se a bem-aventurada Virgem é tão honrada como é correta, já que ela o carregou no Santíssimo Ventre, se o bendito Batista tremia e não ousava tocar a santa cabeça de Deus, e o túmulo em que Jesus permaneceu por algum tempo é tão venerado como santo, justo e digno deve ser aquele que toca o Senhor com as mãos, recebe-o em sua boca e em seu coração e oferece-lhe a outros para ser recebido. Embora aqueles leigos que distribuem a Sagrada Comunhão possam achar que vivem vida santa, devem considerar que a prática dos leigos, mesmo celibatários, ao tocarem e distribuírem o Santíssimo Sacramento, usurpam o papel do sacerdote e contribuem para a perda da crença na presença real entre os fiéis. Eles devem considerar cuidadosamente as palavras de São Paulo na Sagrada Escritura. Portanto, quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, terá que responder pelo corpo e pelo sangue do Senhor. 1 Coríntios 11, 27. As mulheres devem considerar especialmente que este é usado como uma ferramenta para avançar uma agenda feminista, que é contrária à vontade de Deus. A Igreja, de acordo com as Escrituras, sempre rejeitou determinados papéis para as mulheres. Por exemplo, no passado, no século IV, o Concílio de Laodiceia proibiu as mulheres de se aproximarem do altar. Cânon 44. Os fiéis católicos devem rejeitar a prática da comunhão administrada por leigos. O Catecismo da Igreja nos ensina: devemos, pois, ensinar que só aos sacerdotes foi dado poder de consagrar a Santa Eucaristia e distribuí-la aos fiéis cristãos. O Catecismo Maior de São Pio X também nos ensina: no ato de receber a Sagrada Comunhão, devemos estar de joelhos, com a cabeça medianamente levantada, com os olhos modestos e voltados para a Sagrada Hóstia, com a boca suficientemente aberta e com a língua um pouco estendida sobre o lábio inferior. Senhoras e meninas devem estar com a cabeça coberta.